Quero retomar essa questão aqui do PSDB, Beto, apenas para finalizar, quando eu dizia que o empresário Chiquinho Feitosa, primeiro suplente de Tasso Gereissati, tinha recebido carta branca, aval do próprio Tasso Gereissati para conduzir o PSDB nas eleições de 2022 aqui no Ceará, uma vez que Tasso tinha decidido que não mais concorreria a nenhum mandato, encerrando assim a carreira como senador. Chiquinho, com a liberdade que teve, que tem e que imaginou que teria também a liberdade partidária, acabou conduzindo o PSDB para uma aliança com o PT em apoio a Camilo e ao Mano de Freitas. Mas essa articulação foi barrada, tivemos um imbróglio na justiça com uma briga, de um lado o Tasso Gereissati, de outro lado Chiquinho Feitosa, e o PSDB simplesmente implodiu. De 1998 até os dias atuais, em 1998 o PSDB elegeu 11 deputados federais, metade da bancada do Ceará tinha o DNA do PSDB. Passado o tempo e naturalmente você tem o surgimento de outras lideranças, outras forças partidárias e geralmente na cultura partidária brasileira, a sigla que se encontra no poder sempre é guarda-chuva para acolher todos. Sejam adversários nos municípios, na disputa local, sejam antigos adversários que acabam por se aproximar desse e ficar sob o guarda-chuva. E agora o PSDB, de 1998, aqui no Ceará, com 11 deputados federais, chega ao decepcionante desempenho nas urnas em 2018, ficando sem nenhum representante na Câmara Federal pela primeira vez na 2022 agora, né? Na história do PSDB do Ceará, é a primeira vez que o partido fica sem nenhum representante na Câmara Federal. Uma votação medíocre, muito aquém da liderança que exerceu ao longo do tempo Tasso Gereissati. Então, nessa briga, apenas para contextualizar você, ouvinte internauta, nesse cenário do PSDB e nessa manifestação de apoio, por um lado, do Tasso ao presidenciável Lula e do outro lado essa insatisfação, esse descontentamento com o senador eleito Camilo Santana. Bom, seja como for, o senador Tasso Gereissati identifica no então governador, na época já ex-governador, como você citou, Camilo Santana, ter participado do que ele chama trama para impedir que o PSDB apoiasse formalmente o PDT. Ele diz o seguinte, que o Camilo não deveria interferir dentro do PSDB como ajudou a interferir. No entendimento de Tasso, aquela ação de Chiquinho Feitosa, ao realizar aquela convenção antes do horário previsto, em uma sala diferente, inclusive do local planejado aqui na Assembleia Legislativa, ele diz que foi tudo premeditado, tudo planejado e foi uma manobra coordenada pelo Chiquinho Feitosa, com o apoio do então candidato ao Senado, Camilo Santana, Luciano. E para encerrar esse assunto, quando se fala em manobra, uma coisa está no papel e outra questão está apenas no verbal, né? Chiquinho cumpriu rigorosamente o que estava lá na ata, né, de convocação da convenção, né? E então teve aí esse conflito entre o que estava no papel e o verbal. Beto Almeida... Só um detalhe, ainda só para encerrar esse assunto. E o pior é que ficou nesse embate jurídico, por exemplo, de quem comandar. Primeiro o Chiquinho perdeu o comando do diretório estadual, mas continuou presidindo a federação. A federação que é do PSDB com Cidadania. E Tasso depois conseguiu tomar de volta a presidência da federação. Para resumir, terminou a campanha eleitoral a federação sob a presidência de Chiquinho Feitosa.